A propósito, uma rápida, desculpa, João. Imagina. Calor é um negócio que beneficia os times brasileiros, né? Por exemplo, um calorzão para Flamengo e Bayern de Munique é interessante para o Flamengo, tá? É mais interessante para o Flamengo do que para o Bayern de Munique. Aí Botafogo e Palmeiras não, porque aí são dois times brasileiros, né? Mas de repente uma Inter que está mais acostumada com a friaça lá da Itália, enfrentando o Fluminense, talvez fosse mais legal aí para o Fluminense. Estou falando de calor, tá? Porque os europeus estão reclamando bastante do calor aqui nos Estados Unidos. O europeu sempre reclama de alguma coisa. Reclamam de tudo, né? Mas quando tem a Copa Intercontinental dessa no final vez é do ano, calor, os caras estão no meio da temporada e a gente no final, Não aí querem tudo nem bem. saber. Aí quando o fuso horário é complicado sempre pra uma gente, muleta. aí tudo bem. Também eles que tá reclamem calor. da vida deles lá, né? Não, mas esse é um fato, né? É um fato mas que... mas é um baita problema eles estão- deles. Claro, mas assim, é um fato que fisicamente, para eles vai ser um problema mesmo. A gente falou sobre isso ontem. Sempre foi Os pra times gente, Mas pro brasileiros... brasileiro também. Esse ano no Campeonato Carioca, Campeonato Paulista, Sim, mas- os clubes pararam no Rio de Janeiro e obrigaram a gente a fazer jogo, transmissão, a partir das 6 da tarde por causa dos 40 graus no Rio de Janeiro. Sim, mas nós estamos Então, no meio da pra gente temporada, também né? é um problema. Nós estamos no meio da temporada. no meio da temporada, mas vamos lembrar estão que melhor com do mais que jogos eles. né? Mas a gente tá no meio da temporada, só que a gente tem quase o mesmo número de jogos que ele tem Exatamente. numa temporada inteira, né? Mais Sim, É, mas às do vezes, ponto de e alguns vista times mais físico, jogos. Mais. Do ponto de vista físico, os jogadores brasileiros tiveram férias no início do ano e os europeus não tiveram. Você tá passando pano pros europeus? Não tô passando Tá pano coisa acontecendo? nenhuma. Não tô entendendo isso. Eu só tô dizendo que fisicamente, se os times brasileiros forem inteligentes, eles deixam para resolver no segundo tempo o jogo contra os caras que agora em entendi. tese vão estar mais cansados do que os E a brasileiros. prorrogação? Se tiver prorrogação. Então, se tiver prorrogação, Aí pior eles ainda. estão mortos. Pior ainda para isso aí. eles. Pior ainda, É isso aí né? mesmo. Aliás, Bayern e Flamengo, previsão de 34 graus Nossa. na hora do jogo nos Estados Unidos. Agora, Miséria. até pelo calendário de televisão mundial, né? É uma sacanagem realmente. O Isso jogo equipara o jogo. meio-dia, Sim. que vai ser o Palmeiras e Botafogo Meio-dia. meio-dia, no verão. E vai ser assim na Copa sábado, também, hein? Vai ser assim na Copa também. Sábado, 1 da tarde, lá, aqui. Lá é meio-dia. É, calor danado, Pô, né? pode se preparar que Tá na louco. Copa vai ser assim. Vocês se lembram em 94? Não, vai era a ser, mesma discussão. vai ser. 94 tinha jogo em Miami, meio-dia. Mas em 94 Calor. você tava lá, não tem esse negócio de tempestade também, de ter que abandonar o teve. estádio, se Não proteger teve. e tal, Não, né? em Vai 94 ter não agora, teve né? Vai isso ter. não. Agora Já vai ter. tivemos agora, no que vem é a mesma coisa, talvez, né? ano que vem talvez tenha. É. Mas Dallas, eu tava em Dallas Mas em o 94, Capri- fazia 40 graus à sombra em Dallas. É um calor monstro. Quando o Brasil jogou contra a Holanda lá, o jogo começou às 4 da tarde, mas tava um baita de um calor. Quente barbaridade. Ô, Capri, Muito. um dia desses a gente trouxe aí aquela arte, foi até a sugestão do Denis, mostrando os 32 clubes que estão disputando aqui o Mundial. Os times com mais jogos são os 4 brasileiros, né? Aí a gente Sim. viu lá que o Auckland tinha só 21 e o Real Madrid era um dos que menos tinha jogos. Olha só, olha que curioso. O Flamengo já fez, na nossa temporada, que começa em janeiro, 38 jogos, tá? O Bayern de Munique, que é o adversário do Flamengo, tem 54 no final da temporada cheia deles, que começa na metade do ano e vai fechar agora nessa metade. Então, qual é a diferença aí? Vocês são bons de matemática, 54, 38 são 16 jogos, 16. perfeito? E o Olha Flamengo só ainda- que O Flamengo absurdo. tem que fazer mais 26 ainda garantidos, fora É. as Copas, no Brasileiro. Olha que aquele absurdo, Pretzel. Olha que absurdo absurdo. O Flamengo tá na metade só, ainda tem uma metade para disputar e só tem 16 jogos a menos que o Bayern de Munique. Então, olha só que coisa absurda que é esse nosso calendário insano aqui. Isso aí para mim não é desculpa, né? E o Quesada, e no mesmo período, ou seja, de 17/6 a 17/6/25, o Flamengo, já somando os 3 jogos, tem 80 jogos. E o Bayern de Munique, 55. Então, Nossa. é duro, né? A diferença é muito grande. Então, 25 jogos é muita coisa. Muita Só que coisa. Aí o São Caprati tem quase razão, 30 jogos, é isso? o Flamengo já teve férias, né? O Bayern não teve ainda. É isso. Isso aí pode Zero, pesar. mas para, É. pode. Apesar- Então, por isso que se o Flamengo for inteligente, leva isso para o segundo tempo. Se fecha, se tranca ali no primeiro tempo, arranca o empate, leva mais uns 20 minutos do segundo tempo ali, aí com os caras vão botar a língua para fora, especula lá um gol, né? Talvez a questão física seja o determinante para a classificação dos times brasileiros contra Mas os o Company europeus. e o Harry Kane disse que isso não é desculpa, viu?
Falaram depois do jogo de ontem Bem, né? contra o Benfica. Eles estão com um discurso, todos os europeus, né? Luiz Henrique, Guardiola, Company, Harry Kane, todos os caras que vêm dando de algumas declarações quando questionados sobre o confronto com os sul-americanos, eles estão pisando fofo, estão pisando em ovos, né? É porque não tem desculpa. É É o melhor do mundo, vem e joga. isso. Ué, É isso aí. é muito superior? Vem e joga. Pois é.